Eu tô aqui pra falar pra vocês que já tem uns 14 anos aí que a minha virgindade foi roubada de mim. Não foi um abuso físico, podem ficar tranquilos, mas... E aí galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse vai ser um vídeo diferente, ele vai ser quase um filme da minha vida. Já queria falar no começo, se você me conhece pessoalmente, e principalmente se você for meu parente, meu tio, meu primo, sabe? Pessoas que vão me ver em festinha de família, não assista esse vídeo. Eu imploro. Porque é muito íntimo, sabe? Aí você fala, pô, mas você vai expor pra internet inteira. Mas eu não tenho que ver a internet inteira, né, gente? Então tem essa pequena diferença aí. Se você for curioso demais, assiste, mas não vai sentar do meu lado na festinha de família e olhar pra minha cara e ficar tipo... Eu sei o que você fez há 10 anos atrás. Não faça isso, tá, gente? Então, era o recado que eu queria dar. Depois não fala que eu não avisei, tá? Que a história é longa, é complexa e vocês não precisam saber isso sobre mim. Não precisa, mas vocês que escolhem. Esse é um assunto que eu já falei num vídeo anterior que eu ia fazer e eu escolhi esse assunto por alguns motivos. Um, é um tabu da sociedade, principalmente pra mulheres. A gente não fala sobre isso, é íntimo, uma parada pessoal. Às vezes você fala com amigas, depende muito, mas eu conheço pessoas que simplesmente não falam sobre. Além disso, hoje eu sei que eu tenho um público mais novo. Tanto meninas que me mandam mensagem perguntando sobre, até mães que vêm me elogiar e falar, Camila, conheci seu canal. Eu achei demais uma mensagem esses dias que a mãe falou assim, a minha filha me apresentou seu canal e eu adorei e agora a gente assiste juntas. Ou então o contrário, eu achei seu canal, descobri que a minha filha também assistia e ela é mais nova, então eu falo pra ela quais vídeos eu acho legal ela assistir ou não, porque as minhas histórias é mais pra um público jovem adulto, né? Mas eu sei que esse público existe aqui e eu acho que isso pode agregar na vida delas que estão começando aí a descobrir o mundo. Um outro motivo pra eu fazer esse vídeo é porque eu amadureci. Eu acho que esse é o maior dos motivos. Hoje eu tenho 28 anos, né? Já tem uns 14 anos aí que a minha virgindade foi roubada de mim. Aí você pensa, meu Deus, Camila, abusaram de você e tal. Não foi um abuso físico, podem ficar tranquilos. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês como a mulher sofre na nossa sociedade. Isso parece inofensivo, parece coisas que a gente aceita, mas tá presente na nossa vida desde criancinha. E a gente vai falar sobre isso no assunto. Vou contar toda a história, uma história digna da produção, muito boa, mas a gente vai bater um papo sério aqui também, até por isso o vídeo vai ficar bem longo. Eu reflito muito, paro pra pensar e vou longe. Eu lembro, na minha adolescência, 13, 14, 15 anos, e eu falei já em outros vídeos pra vocês que desde novinha eu me identificava muito com os meninos, então eu era a pessoa que no recreio ficava brincando com os meninos. Na terceira série eu era a única menina da sala e eu me dei super bem. Tipo, não me fez falta ter uma amiguinha na sala, sabe? Quando eu tava na faculdade, eu ia no bar com os moleques. Muitas vezes eu era a única menina lá da mesa. Eles falam, ai, não fica falando na frente de mulher. E os moleques falam, ai, Camila nem é mulher e tal. É esse tipo de amizade que eu tive já na minha vida com muitos homens. Hoje em dia acho que eu me afastei. Ficaram alguns ainda, mas os mais machistas, assim, que fazem umas piadas, eu não consigo mais, gente. Se eu encontrar na rua, eu converso e tal, mas ter uma amizade próxima, igual eu tinha antigamente, até a época da faculdade, assim, eu não tenho mais. Mas isso aí não anulava minhas amizades com mulheres também, com as meninas. Eu basicamente transitava em grupos, eu sou muito assim, eu nunca pertenço a um grupo só, sabe? Eu vou transitando, assim, em grupos. Mas eu lembro de, desde criança, eu participar de dois mundos diferentes, o das meninas e o dos meninos, na época da escola. Acho que foi lá pelos meus 13, 14 anos que eu lembro da galera começar a falar de ficar com menino, de falar de sexo, esse tipo de coisa. Primeira vez que eu beijei um menino eu tinha de 13 pra 14 anos. E aí, 14 anos, 15, eu me via como uma criança. E eu era uma criança, né? Quando as meninas falavam de sexo, era aquela parada de ai, eu quero perder minha virgindade com meu primeiro namorado. Ai, vai ser tão romântico, vai ser tão fofo. E ao mesmo tempo, não contavam pra ninguém, ficavam com vergonha. Quando contavam, é pra quem tinha mais intimidade, falavam, ai, não conta pra ninguém, mas olha, a gente transou e tal. E o papo era, Dói, é ruim, eu não sabia o que eu tava fazendo. se a menina perdia a virgindade com o cara virgem, ela falava, Ele também não sabia o que tava fazendo. enfim, era esse o mundo que eu via das meninas. Já dos caras, principalmente porque eu andava com eles também, esses eram os papos que eu escutava. Ouvia dos meus amigos que o pai tinha levado no puteiro pra perder a virgindade logo. Tipo, crianças. Quando eles perdiam a virgindade, eles não ficavam com vergonha, não. Eles queriam contar pra Deus e o mundo, ainda contavam com detalhes, mas detalhes que elevassem eles, né? Você acha que ele ia falar que ele gozou em 2 segundos? Óbvio que não. Mas eles contavam detalhes sobre como foi, sobre a menina, colocavam o nome da menina no meio. Acontece até hoje, né, gente? Acho que não muda, assim, da adolescência até a fase adulta, os caras vão fazendo isso. Muitos dando risada, debochando. Eu lembro uma vez que o menino falou que a menina fedia, que era um cheiro muito estranho. E muitas vezes eles mentem também, né? Não são todos os homens, né, gente? Também não todas as meninas. Por
exemplo, também tem aquele casal que a menina e o menino é o primeiro namorado. Então, assim, teve um ex meu que ele me falou que ele perdeu a virgindade com a primeira namorada dele, que ele e ela eram virgens e eles foram até o ginecologista juntos pra ginecologista explicar. Fizeram todo um negócio lá. Isso aí eu também acho um pouco estranho, eu acho que não é tão natural. Mas cada pessoa faz o que achar melhor. Mas o que eu vejo mesmo da sociedade é esses dois cenários que eu te falei. A mulher romantizando, não vai contar pra ninguém, porque, né, é muito importante você perder a virgindade, nossa, você tem que estar preparado. E os caras desesperados pra transar com qualquer pessoa, que até o pai leva no puteiro e espera que vai ser aquele filme pornô que ele tá acostumado a assistir, e não vai ser isso. Nem pra um lado, nem pra outro. O que aconteceu comigo? Eu tinha 14 anos e, como eu falei pra vocês, né, o primeiro beijo que eu dei na vida, eu tinha entre 13 e 14 anos. E eu ficava com um menino e tal. Esse menino, ele era virgem. Só que ele não queria mais ser. E ele queria arrumar uma pessoa de álibi pra ele poder falar pros amigos dele que ele não era mais virgem, porque os amiguinhos dele da escola estavam cobrando ele. E o que ele fez? Botou meu nome na roda. Simplesmente falou pra todos os amigos dele que ele tinha perdido a virgindade e que eu tinha transado com ele. Só que ele não me perguntou se isso tava ok. Na verdade, ele só jogou e não era verdade. A gente ficava assim, mas a gente não tinha transado. E ele falou pras pessoas que sim. Eu moro numa cidade no interior de São Paulo. Não é uma cidade tão pequena, mas é uma cidade gigante. Tem aí seus 90, 100 mil habitantes. Mas é aquela cidade que todo mundo se conhece, sabe? Se você tá na mesma escola, no mesmo círculo social assim, todo mundo se conhece. Então, rapidamente, essa história chegou em mim. A gente fazia assim, ia pra escola e aí à tarde era açaí, sorvete ou clube. E eu lembro certinho que eu cheguei um dia na sorveteria e tava esse grupinho de meninos e eles estavam bem falando de mim, porque foi quando o moleque começou a inventar essa história. E eu lembro que eu pisei lá e todo mundo olhou pra minha cara, tipo, é dela que você tá falando, não sei o que, né? E ficaram todos com uma cara muda e meio me olhando e meio rindo. E eu não tinha entendido no primeiro momento, até que chegou em mim que ele tava falando isso pras pessoas. Eu fiquei bem chocada, né? Confrontei ele falou que não, que era mentira. E ficou nesse disse-me-disse. E as pessoas acharam o quê? Que eu tava com vergonha de contar a verdade. Que isso tinha acontecido sim, mas que, eu não queria falar, porque... É isso, quando a menina perde a virgindade muito cedo, todo mundo já começa a achar que ela é puta também, né? Tem essa ligação. E o cara que perde a virgindade muito cedo é o fodão da turma, né? Então, todo mundo achou que eu tava mentindo, não que ele tava mentindo. É por isso que eu tô falando pra vocês que a minha virgindade foi roubada com 14 anos, porque não só as pessoas acreditaram nele naquela época, como continuaram acreditando depois de muito tempo. E eu vou contar as histórias pra vocês. Eu lembro que eu fiquei puta na época e, na verdade, eu acho que eu fiquei com um trauma em relação a isso. Porque depois de ver muitos caras falando sobre terem perdido a virgindade com as minhas amigas e contando pra todo mundo detalhes, e as minhas amigas falando que tinha doído, que não tinha sido bom, e eu lembrar que onde eu nasci é uma cidade pequena e que as coisas não mudam aqui, e eu digo isso naquela época e digo isso hoje em dia. Se eu vou pra uma viagem e eu volto, gente, eu posso ficar 2, 3 anos fora. Quando eu volto, eu sinto assim que poucas coisas mudaram mesmo. Se mudou alguma coisa, foi um casal ou outro que mudou e trocou entre eles mesmo. E assim, não tô julgando, é coisa de cidade pequena, tem pessoas que preferem essa vida, mas é uma realidade. Isso aí me causou esse trauma, esse ranço dessa época, e eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tinha alguns pré-requisitos pra quando eu fosse perder a minha virgindade. Isso novinha, tá, gente? 14, 15, 16 anos. A primeira regra pra mim mesma é que nunca na vida ia ser alguém da minha cidade. Nunca. Porque era isso. Imagina ter que passar por isso da pessoa sair contando pra todo mundo e depois eu tá casada com um filho e tudo e trombar com a pessoa no centro da cidade. Eu falo, ai meu Deus, foi com essa pessoa que eu perdi a virgindade. Aí você olha pra pessoa, a pessoa tá com filho, tá com família também. Eu falei, ai, eu não quero passar por isso. Já fui pensar, gente, a longo prazo, entendeu? Já pensei com uns 70 anos já, andando na Praça da Bandeira, que eu falei, isso aí não vai ser pra mim, não. Também não queria com ninguém que fosse virgem, porque, cara, não tem nada pior do que você fazer qualquer coisa com alguém que é tão perdido quanto você. Eu falei, não, tem que ser alguém que tem experiência, porque eu não vou querer esse constrangimento pra mim. De saber o que esses meninos faziam e o que aquele cara tinha feito comigo, eu prometi pra mim mesma que eu não falaria pra pessoa que eu era virgem. A pessoa não quer saber. Justamente pra não dar esse gostinho que os caras têm de falar que, tirei a virgindade de alguém. Com o meu nome, ninguém ia fazer isso, não. Eu não queria que fosse ninguém que eu conhecesse, um melhor amigo assim, não. Mas eu queria, obviamente, me sentir confortável e confiar na pessoa. Além de tudo, eu queria que fosse alguém que eu nunca mais fosse ver na minha vida. Ia ser aquilo, pontual, pronto, acabou. Então, ao contrário do que as meninas fazem normalmente, de, quero que seja com o meu primeiro namorado, quero que seja com o amor da minha vida, quero que seja com alguém especial, eu queria tudo ao contrário, porque eu tinha passado por aquilo com o menino, porque eu via o que os meninos faziam, falavam das meninas, e porque as minhas próprias amigas me falaram que era uma situação horrível. Eu tinha muito claro na minha mente. Falei, eu quero que seja uma situação boa com a pessoa que eu gosto. Eu quero saber o que eu tô fazendo e quero que seja bom. Eu não quero ficar com aquele trauma, tipo, ai meu Deus, olhar pra pessoa. Teve uma amiga que me falou isso. Depois que meu namorado tirou minha virgindade, eu não consegui nem olhar pra ele. Eu falei, eu não quero passar por isso. E se for pra passar por essa situação ruim, que seja com alguém que eu nunca mais vou ver na minha vida. Porque é um medo, gente. Realmente dá um medo você perder a virgindade. É tudo desconhecido, meio obscuro.
escuro. Eu falei, ai, então pra mim esses meus pré-requisitos faziam total sentido. Decidi, coloquei isso na minha cabeça e fui vivendo. Tive um namoradinho com 16 anos e qual que era o problema dele? Um, eu conhecia, e dois, ele também era virgem. Então, ele tava fora dos planos, eu não tinha nem vontade. Era um namorinho assim, adolescente, sabe? Já vou falar pra vocês, ainda bem que eu não fiz nada com esse meu namorado dos 16 anos e no final do vídeo eu conto pra vocês o porquê. Eis que eu terminei com esse menino, tava no 3º ano, prestes a me formar, fui pra Porto Seguro. Em Porto Seguro, eu fiquei com vários caras, mas eu ainda era virgem. Eu lembro que teve um menino da minha escola que queria me arrastar pro quarto. Eu falei, gente, eu não vou fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada com ninguém. E meus pré-requisitos estavam firmes na minha cabeça. Eu tinha uma meta, gente, e aquela meta eu ia cumprir. Camila adolescente, determinada. Fui pro intercâmbio, e eu não fui pro intercâmbio pensando, é aqui que eu vou perder minha virgindade. Eu tava com as ideias normais na minha cabeça, eu fui pra lá pra aprender inglês mesmo. Só que quando eu cheguei lá, tinha outras intercambistas, e tava todo mundo meio que nessa fase. As meninas começaram a namorar os americanos e tal, e eu já falei pra vocês em outros vídeos, gente, no intercâmbio é o momento que você se descobre, você tá longe de todo mundo, você vive tudo diferente do que você já viveu, você conhece uma nova pessoa dentro de você que você nunca tinha pensado que podia existir, e era um momento de experiências. Eu falei no outro vídeo pra vocês que eu fui numa festa que eu fiquei com umas meninas, eu tava vivenciando uma nova cultura, conhecendo novas pessoas, e você acaba se abrindo muito lá. Essa frase não ficou boa. Se abre pro mundo, é isso. Quando as outras intercambistas foram me contando as experiências, elas falavam assim, Eu perdi a virgindade. isso eu acho que até tornava o intercâmbio mais legal. E aí, vendo as experiências delas, eu pensei, cara, eu acho que aqui é um ambiente perfeito pra isso acontecer. Até porque eu tava com 17 anos e ia fazer 18. Então, eu já tava sentindo que eu tava mais preparada, eu já tava ficando com uma curiosidade, tipo, além, sabe? Eu quero ver como é que é. Mas eu namorava aquele primeiro menino mais novinho, que era o perdido lá, lembra? E com ele eu não tinha vontade de fazer nada, gente. Até porque eu morava com a Roche Family, tipo, ele morava com os pais dele também. Não ia ter nem chance, nem oportunidade, nem nada. Aí contei pra vocês no outro vídeo, teve o prom, eu terminei com esse boy, fui pra festinha lá, aí o outro que era o amorzinho da minha vida, desde que eu tinha chegado lá no dia 1, começou a falar comigo, aí o outro terminou comigo, porque ele tava com ciúmes, aí eu aceitei o término e comecei a falar com outro menino. Só que esse menino tem 2 vídeos aí de 40 minutos contando a história com esse menino, essa história de amor aí maravilhosa que eu tive no meu intercâmbio. Esse menino, eu gostava dele, só que lembra que eu falei que eu não queria perder minha virgindade com alguém que eu gostava, que alguém que eu conhecesse, eu queria saber o que eu tava fazendo? Então, eu ficava meio travada. Ele não tentava nada também. Eu já sabem que era um namorinho bem de criança assim mesmo, então a gente não fazia nada. O que aconteceu? Fui pra aquela viagem de Washington DC, que eu já citei em vídeos anteriores também. E essa viagem de Washington DC era uma viagem de todos os intercambistas da minha agência que estavam espalhados pelos Estados Unidos, indo pra Washington DC por uma semana, com os coordenadores, algumas host families foram também. Tava eu, tava a Lídia, a alemã, a americana que acusou o cara de estupro, tava todos os intercambistas, e foi todo mundo numa van pra Washington DC. Chegando em Washington DC, tinha um monte de gente lá de outros lugares. Como eu tinha ido só no 2º semestre, as pessoas que tinham começado o intercâmbio no 1º semestre já se conheciam de outras viagens, então eles se reencontraram. Essa viagem durou uma semana e a gente fez todos os pontos turísticos lá, conheceu a Casa Branca, conheceu a cidade mesmo, e ficou todo mundo hospedado num motel. Diferente do Brasil, gente, motel não é o lugar que as pessoas vão pra transar. É um hotel mais barato, igual a gente vê de filme, sabe? Tem uns que são bem estranhos mesmo, que parece que é um cativeiro, que tem cena de morte, essas coisas. É um edifício, assim, mais simples, normalmente em beira de estrada, não tem muito luxo. É um hotel mais barato. Então tava todo mundo hospedado num motel lá. Aí começa a história, Brasil. Tava eu e Lídia lá, curtindo a nossa vida, fomos pra Washington DC. Tinham vários intercambistas asiáticos, uma galera latina também. Então a galera meio que se juntou. Era o grupinho dos asiáticos, o grupinho dos latinos, e quem se identificava com a gente tava lá. Teve um menino específico que eu e a Lídia, a gente adorou ele. A gente tava uma maior amiga dele, ele era latino, né? Todo pactão. E ele, especificamente, tinha, no 1º semestre, namorado uma outra intercambista que era da Ucrânia. Só que eles tinham terminado, já faziam uns bons meses, e a menina tinha uma treta com ele ainda e, sei lá, queria voltar, eles não moravam na mesma cidade, era algum rolo assim. E o menino falou, não quero mais, a gente já terminou, é isso, pronto, acabou. E ela não gostou da gente, porque eu e a Lídia, a gente tava amiga do menino. Com quem que ela se juntou, gente? Com a menina do Iraque, que quase me matou de four-wheeler, e com a marroquina. Essa história, vocês têm que assistir tudo pra entender, porque realmente é uma saga. Mas era um grupão, assim, todo mundo junto. Não era um negócio que ninguém tava dando em cima do menino, ele também não tava dando em cima da gente. E ela ficava fazendo umas piadinhas, dando uns foras na gente, e a gente, tipo, ai foda-se, não tava nem aí, né? Essa viagem foi bem legal, a gente se divertiu muito, e na última noite, eles falaram, vamos fazer uma festinha no quarto e tal, os coordenadores vão dormir, as famílias vão dormir, a gente faz a festinha todo mundo escondido. Juntou o grupinho dos latinos, né? Não chamamos a outra galera. A menina do Iraque, Marrocos, Ucrânia não estavam. Foi realmente o nosso grupo que tinha se identificado mais lá na viagem. Foi no quarto de quem? Desse menino intercambista,
que tinha um rolo no primeiro semestre com a menina da Ucrânia, e de um brasileiro, que a gente virou amiga também. Então tava eu, Lídia, levamos uma alemã pro rolo, aí tinha os brasileiros lá, esse brasileiro, tinha uma outra menina do México, e a gente foi pro quarto dos meninos, e o menino, intercambista pactão, vamos chamar ele assim, ó, intercambista pactão, ele tira, gente, do nada, da bolsa dele, uma garrafa de vodka. Todo mundo ficou chocado, porque lá você só pode comprar bebida com 21 anos, né? Eu olhei pra cara dele, eu olhei, tipo, como você conseguiu isso? O que é isso? Aí ele falou, don't worry about it, tipo, todo... eu sou pactão. Beleza, começamos a tomar shot, todo mundo lá, botamos umas músicas do Brasil, foi super legal. E a galera se embebedou. Tava rolando realmente uma festa lá nesse quarto. Todos os intercampistas rebeldezinhos, os coordenadores foram dormir. Quando eu vejo, tá esse menino aí, o intercambista pactão, conversando comigo. E assim, eu não tinha nem dado muita bola pra ele. Porque só pra vocês saberem a linha do tempo, essa viagem foi logo depois que eu comecei a conversar com o boyzinho que eu amava lá da Geórgia, entendeu? Então, eu tava afim do outro. Canceriano, gente, quando você gosta de alguém, você gosta da pessoa, sabe? Pode vir todo mundo formar uma fila atrás e, tipo, fazer tudo por você, mas você gosta da pessoa, você gosta da pessoa. E aí, eu não tava dando bola pra ele. Mas ele era gatinho, eu tinha gostado dele lá durante a viagem. E aí, veio o estalo na minha cabeça. Eu falei, mano, essa situação é perfeita. Porque eu totalmente ficaria com ele se eu não tivesse apaixonada lá pelo outro. Mas, esse cara, ele não morava na Geórgia, ele tava fazendo intercâmbio na Carolina do Norte. Ou Carolina do Sul. Em alguma das Carolinas ele tava. Até eu pensei, esse menino é um bom candidato, porque como ele tá com um rolo com um ex aí, ele não vai contar pra ninguém, vai ser ótimo, porque ele também não vai querer drama. Eu tinha visto ele naquela viagem, conheci ele, gostei dele, ficaria com ele se eu não tivesse apaixonada lá pelo outro. Mas eu nunca mais ia ver ele. Tava todo mundo bêbado. Eu falei, ele vai chegar em mim e talvez eu fique com ele. Isso. Eu falei, mano, meu plano tá perfeito, vai acontecer, eu não acredito. Tava animada. E a Lídia me empurrando pra ele, Ela falou, Amiga, eu te dou cobertura. Só vai. todo mundo ficou bêbado, cada um foi pro seu quarto. Ele falou, Você quer ficar aqui? só que o que aconteceu? O quarto ele tava dividindo com outro brasileiro. A produção faz tudo, gente. O outro brasileiro começou a passar mal pesado, foi pro banheiro vomitar e ele meio que apagou lá no banheiro. Tava abraçado, assim, no vaso sanitário, apagado. E as meninas foram pro quarto, ficou eu e ele, tipo, trocando ideia, mas já meio bêbado. Eu falei, eu tô pronta. É isso. É hoje que eu vou ser desvirginada. Eu tava só com isso na minha cabeça, gente. Falei, é hoje que eu vou executar meu plano. Não falei pra ele nada. Ele chegou em mim, a gente começou a se pegar. Foi isso. Acreditando que eu tô falando isso na internet. Vocês vão saber tudo da minha vida. Começamos todo o processo, né, gente? Começa a beijar, aí vai lá e tira uma parte da roupa, aí tira outra. Eu tava meio no grau ainda, então foi tranquilo, sabe? Eu não fiquei morrendo de vergonha. Na verdade, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tava mais perdida que segue um tiroteio, era eu. E o menino sabia o que ele tava fazendo. Só que eu não falei pra ele que eu era virgem. Mas também eu não fiz nada, entendeu? Eu fiquei deitada lá e falei, ele que faça tudo. Não botei a mão, não vi tamanho, não vi nada, gente. Falei, tá certo. Ele botou camisinha, inclusive usem camisinha, tá, gente? Sempre, se possível. Foi estranho, Brasil. Bem estranho. A gente tava se pegando e aí, claro que não entrou de primeira, né? Aí ele tentava, eu ficava tipo, não tá doendo, tá horrível, não tô gostando, não quero. Aí ele, não, calma, respira. Aí eu, tá, né? Vou esperar ele fazer tudo. Eu tava igual uma múmia lá esperando. E até que foi. Doeu. Foi estranho. Eu tava assim, ó. O que tá acontecendo? Meu Deus. Horrível. O menino lá curtindo, eu acho que ele tava curtindo. E, ok, acabou. Foi horrível. Foi realmente horrível, doeu. Quando eu fui pro quarto eu percebi que tava sangrando. E eu fiquei tipo, é isso que o povo faz? Odiei. Eu olhei pra mim no espelho e falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Que coisa horrorosa. Não entendi a vibe, não entendi nada. Foi péssimo. Então, até esse momento da história foi isso, gente. Eu perdi minha virgindade com esse intercambista. Eu super namoraria ele até, se eu não tivesse apaixonada lá pelo outro. E ele era do México, foi um intercambista mexicano, por sinal. Quando a gente fala em alguma nacionalidade, você já imagina uma pessoa, sei lá, zoada, feia, um estereótipo muito nada a ver assim. É por ignorância. Inclusive, a mulher brasileira tem esse estereótipo positivo, né, de que toda mulher brasileira é muito linda, muito gata, as mulheres mais bonitas do mundo. Ao mesmo tempo, vem o estereótipo de que toda brasileira é puta, né? Então, estereótipo não é legal pra ninguém. Eu só tô falando isso porque tem muita gente que quer imaginar pessoas. Então, realmente, eu já imagino os seguidores imaginando eu perdendo minha virgindade com um cara de chapéu mexicano e chocalho na mão. O que não foi, tá? Ele era bem mais americano, na verdade, do que outra coisa, porque ele já tava um ano lá. Enfim, perdi a virgindade com o mexicano pactão, Brasil. Daí fui pro quarto, falei pra Lídia, falei pras meninas. Graças a Deus, tô desvirginada, é isso aí. Agora eu posso voltar pra casa, viver meu romance lá com o outro. Tá tudo certo. Era um plano que eu tinha desde os 14, 15 anos, gente. E com 17, quase 18, ele se realizou. No dia seguinte, todo mundo ia embora, a gente só foi almoçar. O menino tava meio assim, a gente é casal, então ele tava meio apaixonado, eu achei. Ele tava, bom dia, linda, não sei o que, querendo dar mão. Aí o menino sai, a Ucrânia já olhando de longe. Todo mundo percebeu, porque ele tava assim, em cima de mim toda hora, e eu, menino,
ai, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Mas óbvio, gente, eu tava amiga dele, fui legal com ele, mas não era romance que eu queria, né? E isso aí eu deixei nítido. Até porque tava cada um voltando para suas próprias casas, em outro estado, a gente era adolescente, eu pensei, nunca mais vou ver esse menino na minha vida, né? Voltei pra Geórgia, desvirginada, e eu tava pronta pra continuar minha vida. É bom lembrar que eu não tava namorando o menino ainda, o menino que eu era apaixonada lá da Geórgia, a gente tava meio que nesse rolo. Minha família já tinha falado que não queria que eu me envolvesse com ele, então a gente tava nesse mundo proibido aí. Eu realmente tava apaixonada por ele, mas eu não queria fazer nada com ele até aquele momento, pelos motivos que eu já falei no vídeo. Quando chegou a formatura, era o quê? Final de semestre e logo em seguida já ia rolar essa viagem. E até naquele momento a minha família não tinha deixado eu ir pra viagem. Foi tudo em seguida. O fim do semestre e a formatura, a minha família descobriu que eu tava falando com o menino, a gente brigar, e aí eles deixaram eu ir pra viagem de formatura, então foi um evento atrás do outro. Na formatura, tava toda a escola lá, já tinha acabado as aulas, os pais de todo mundo tava lá. E como é que é? Senior year é todo mundo no estádio, tem o estádio lá de basquete. As pessoas ficam nas arquibancadas e aí os formandos entram assim, com todo mundo te vendo, né? Eu era senior, então eu participei da formatura. E o meu boyzinho era senior também, ele também participou da formatura, tava a família dele toda lá, eu conhecia eles, fui lá, conversei e tal. Mesmo minha família não gostando. Tava tranquilo, gente. Tava vivendo minha vida. Chegou o momento de todo mundo formar fila pra formatura. Eu entrei, vi todo mundo lá. É bem legal, gente. Me senti tipo High School Musical e tal. E fui mirando pro palco, né? Que era pra onde que eu tinha que ir, sentar lá perto dos formandos. Vou eu andando plena, lindamente, rumo à minha cadeira. Quando eu olho de fundo, assim, da arquibancada, quem que eu vejo, gente? Umas 2, 3 semanas depois da viagem de DC. O menino intercambista mexicano, Pactão. De fundo lá. Eu achei que eu tava alucinando. Eu andando assim pra cadeira, olhei que porra é essa? Meu Deus. Sentei, gente, comecei a tremer. Eu falei, o que o menino tá fazendo aqui? O que esse menino tá fazendo aqui, gente? Não tô entendendo nada. Minha cabeça tava muito confusa. Acabou a formatura, eu fui falar com ele, fui direto pra ele e falei assim, oi, tudo bom? Aí ele veio abraçando, mó feliz. Eu acho que ele tava muito animado pra me ver, porque ele tava assim, brilhando o sorriso dele. Aí ele, oi, tudo bem? Isso aqui. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, olhava pro outro lado do meu boy lá. O que você tá fazendo aqui, querida? Ele... Então, é que acabou o semestre lá, eu tenho mais um mês ainda, só que a minha família vai viajar, eu não ia viajar com eles, então como eu virei muito amigo dos intercambistas daqui, eu queria te ver também, então eu vou passar meu último mês aqui na cidade com vocês, na Geórgia. Aí eu fiquei assim, ó. Ah, não. Que ótimo. Que maravilhoso. Mano, o menino foi pra lá pensando em viver romance. Sim, Brasil, isso aconteceu. Você pode estar pensando... É impossível, tudo acontece com ela, não sei o quê. Se quiser uma testemunha, a Lídia viveu todos esses momentos do intercâmbio comigo, gente. O moleque tava lá, na porra da formatura. E ia ficar um mês lá. E eu tava com meu outro boy que eu amava. Só que eu tinha perdido a virgindade com outro. E os dois estavam ali. No mesmo metro quadrado, os dois estavam quase. Aí eu... pelo amor de Deus. Fiquei bem chocada. Eu não queria quebrar o coração do menino. Não sei nem porque que ele tava lá. E eu não queria que o outro ficasse sabendo também, gente. Porque a minha cidade, pior do que a cidade que eu nasci, lá, sim, era uma cidade pequena. Era uma cidade no meio da floresta, não acontece nada, não muda nada. Eu tava desolada. Quando falaram pra ele que eu tava com outro menino, que eu namorava outro menino, gente, ele meio que contou pros intercambistas tudo que tinha acontecido em DC. Não tudo, eu acho que ele falou assim, Ah, eu fiquei com ela em DC. mas foi o suficiente pra chegar no meu boy. Ah, você ficou com a Camila? Pá, chegou no outro. Aí meu boy veio me mandar mensagem. É verdade que você fica com esse cara aí, que você ficou com ele na viagem, tipo, a gente já tava meio junto. O que eu fiz, gente? Adivinha o que eu fiz? Tudo que eu fiz nesse intercâmbio foi negar até a morte. E parece que eu sou, tipo, a maior mentirosa do Brasil, mas não, gente. É que nesse intercâmbio, quando você vai, a agência faz a lavagem cerebral em você. Que você não pode errar, você não pode sair da linha, você tem que respeitar a família, você tem que respeitar as regras do programa, senão eles te mandam de volta pro Brasil. Então, não tinha como eu falar essas coisas, tipo, assumir que eu tô ficando com o menino, assumir que eu fui pra festinha, assumir que eu perdi a virgindade de Washington DC com o menino mexicano. Porque a agência podia muito bem falar, Camila, causou muito, filha, volta pro Brasil. Aí eu vivia com medo de voltar pra casa e fazendo essas coisas erradas, se você for pensar, eu não tava fazendo nada errado, eu só tava vivendo minha vida, mas era um big deal pra eles, e pra mim era só eu vivendo tranquilona, mas cheio de regra, um monte de coisa, regras assim que nem deveriam existir, tipo eles quererem escolher meu namorado, essas coisas, sabe? Então eu negava tudo. O menino perguntou pra mim, eu falei, esse menino é maluco, ele tá doido, gente, não tinha necessidade daquilo, gente, eu achei que eu nunca mais ia ver um menino na minha vida, e eu não tava nem namorando o outro, mas eu não queria drama também, até porque o outro tava com ciúmes, eu falei, não precisa disso. Nesse meio tempo foi quando a minha família me deixou ir viajar, daí eu tinha duas opções, gente, ou ficar na Geórgia, curtindo o mexicano, eu gostava dele, mas não tava apaixonado por ele, ou eu ia viajar pra viagem de formatura, se eu soubesse que
que outro era embuste também, eu tinha ficado com o mexicano, mas eu não sabia na época, né? Fiz a decisão errada. Errada não, gente. A gente pode se arrepender dessas coisas, porque tudo que acontece na nossa vida traz aprendizado e transforma a gente naquilo que a gente é hoje, né? Então eu não tinha como saber naquela época. Gente, foi isso. Foi essa situação que eu me encontrei do nada. De uma virgem de 17 anos, eu virei basicamente uma puta que tava namorando um e deu pro outro e voltou e os dois estavam juntos lá. Então, tava todo mundo comentando. Não chegou essas histórias na minha host family, tá, gente? Ficou só no mundo da escola mesmo, no mundinho adolescente. E eu falava pra Lídia, mano, o que eu faço? Eu sou péssima, meu Deus. Só que, assim, até hoje, eu não acho que eu fiz nada errado, entendeu? Eu não tava namorando um, o outro eu nunca mais vi na vida, não sei o que o outro foi se meter de vir pra minha cidade. E aí, meu relacionamento com o segundo tava desenvolvendo, entendeu? Eu fiz o que eu achei que eu tinha que ter feito e pra mim foi a melhor coisa. Mas fica aí. A mentira tem perna curta. Não, eu não tinha mentido pra ninguém. Eu não tava enganando ninguém ali, entendeu? Eu tava em dois mundos separados e... infelizmente a produção juntou esses dois mundos. Rolou a viagem de formatura, que foi essa viagem que eu fui pra Flórida, e quando eu falei pra vocês no último vídeo que tinha sido quase uma lua de mel que eu tava vivendo lá com o menino, eu não tava brincando não, tá, gente? É por isso que eu voltei mais apaixonada do que nunca daquela viagem e teve toda a treta lá com a Host Family. Aí, como tinha rolado com o menino que eu gostava de fato e eu já não era mais virgem, não tive que passar com ele aquela fase do doeu, estranho, não gostei, o sangramento, tudo isso que eu passei na primeira vez, com o segundo menino foi bom e era o cara que eu gostava e pra mim foi a melhor experiência que eu tive, gente, não perder a virgindade com o cara que eu gostava e ficar aquela situação estranha. E eu também, eu acho que eu senti isso que a minha amiga tinha falado, depois que ela perdeu a virgindade, ela olhava pro namorado dela e ficava tipo, ai meu Deus, porque é estranho, entendeu? Então no final das contas deu tudo certo. Aí o resto da história vocês já sabem, voltei do intercâmbio, o menino veio pro Brasil, aí deu todo aquele rolo, encontrei ele 10 anos depois de Porto Rico e tal, foi isso. Você acha que foi só esse embuste americano que ficou na minha vida? Não, gente. O mexicano que eu achei que eu nunca mais ia ver na vida, que a gente nunca mais ia nada, eu não encontrei mais ele pessoalmente, só que ele, nas redes sociais, ele é muito presente na minha vida. A gente conversava muito por MSN, eu lembro que eu jogava até campo minado com ele no MSN. A gente conversava horas e horas e horas, virava a noite conversando. Essa época de faculdade, escolher faculdade e tal, a gente também trocou muita ideia. E aí passamos a fase de Facebook, Instagram, tudo. O menino curte minhas fotos aí até hoje, responde uns stories, então eu achei que eu nunca mais ia ter contato com ele na minha vida, mas a internet proporciona isso. É meio estranho, tá? Ele tá um pouquinho acabado também, mas ele tá menos acabado do que o americano. Bom, galera, essa é a história de como eu perdi a virgindade, quando, onde, com quem, como eu tinha prometido pra vocês contar. E por que eu resolvi contar essa história agora e jogar na internet pra Deus e o mundo assistirem? Do nada, eu resolvo contar uma coisa que é tão pessoal, enfim. Já expliquei os motivos no começo do vídeo, mas o principal, que eu acho que é o mais libertador pra mim hoje, é porque essa história foi tirada de mim há 14 anos atrás. E eu não acho que isso foi justo. Na época eu era criança e não conseguia entender. Mas hoje, sendo a pessoa que eu sou, eu consigo ver claramente o quão grave tudo isso foi. O machismo, ele é tão presente na nossa sociedade, ele é tão enraizado, ele tá tão aqui na nossa cara que a gente nem percebe, a gente nem enxerga, a gente acha que é piada, que é coisa de moleque, que é isso, que é aquilo, e não é, é sério. Você tá mexendo com a vida de outras pessoas, tá contando histórias de outras pessoas e você dá a imagem daquela pessoa pros outros. Pra vocês terem ideia, depois de anos que esse menino tinha feito isso, eu já tava com uns 21 anos já, eu tava ficando com um cara e aí a gente foi pra casa dele. E eu não tinha intenção de fazer nada, a gente tava, tipo, tranquilo assim. Ele tava tentando, eu falei que não. Ele era amigo desse moleque na época que a gente era mais novo e ele falou pra mim: nossa, você é muito chato, eu achei que você era mais liberal, assim. Aí eu... não entendi. E aí veio na minha cabeça, por que será que ele achou que eu era mais liberal? Porque na cabeça dele eu tinha perdido minha virgindade há muito tempo atrás, com um amigo dele, inclusive, e eu não queria só liberar pra ele. Engraçado, né? Depois disso também eu tava numa mesa de bar, conversando com um amigo meu muito próximo, e aí ele falou disso, falou da virgindade dele, sei lá, e eu falei, a minha foi uma história muito doida. E ele falou, ué, mas você não perdeu quando a gente tava no primeiro ano com o fulano? Aí eu, mano, até você, tipo, era meu amigo. Ele não era meu amigo na época que eu tinha 14, 15 anos, mas depois a gente virou amigo e ele sabia da história que tinham contado pra ele. Na mente das pessoas isso realmente foi verdade, sendo que não era, por causa de uma brincadeirinha de um moleque na escola. E sabe o que é mais engraçado? Quando eu tinha 14, 15 anos e quando eu tinha 21, 22 e as pessoas me perguntavam e eu falava que era mentira, ninguém acreditava. Ninguém acredita até hoje. Talvez se eu fizesse esse vídeo contando a história real, as pessoas daquela época, as pessoas que sabem essa história, vão falar, ela tá mentindo. Porque toda vez é a mulher que tá mentindo e o cara, todo mundo dá moral. Só que a lei do universo é outra, gente. Toda vez que a mulher falar alguma coisa relacionada a sexo, alguma coisa, você tem que fazer vezes 3, porque a gente não fica contando as nossas experiências assim, a gente não fica se vangloriando, a gente não fica fazendo essas coisas que homem faz. Quando o homem contar, você divide a história por 3.
Acho que isso aí a gente aprendeu no American Pie, não foi não? Porque eles contam muito mais do que aconteceu, eles contam coisas que nem aconteceram, na verdade. E a gente não tem, eu não tenho essa necessidade de ficar falando nada pra ninguém. Inclusive já aconteceu uma história muito louca na minha vida, que eu não conto pra ninguém mesmo, porque não me agrega em nada. E homem não, homem tem essa necessidade de ir lá e falar que comeu fulana, que fez isso com Maria, que fez isso com Joana, que fez isso com a Camila. Mentira é uma coisa que as pessoas inventam mesmo. Agora, mentir sobre tirar a virgindade de alguém, pra mim é muito pesado. E isso acontece mais do que a gente imagina. Outra coisa, eu tenho absoluta certeza que algumas pessoas vão assistir esse vídeo e vão falar: Meu Deus, mas a menina deu pra 2 assim, em questão de menos de um mês. Isso é outro assunto pra gente debater, né? Um cara falar que ele come 3 meninas no dia, o povo acha bonito, o povo acha legal. Se ele falar que comeu as 3 em camisinha ainda, é capaz do povo dar risada. Agora, uma mulher que se cuidou, fez tudo certinho, tinha um plano envolvido por isso, aí é automaticamente uma puta, né? O número dos caras que a menina já transou, quantas vezes foi, com quantos caras, isso não interessa em nada, gente. Isso aí é da própria pessoa, ela que tem que saber. Esse julgamento é muito feio, pra mim é muito idade da pedra, é muito antigo e não cabe mais, não tem mais espaço na sociedade pra isso. Eu sei hoje os caras que eu me envolvo. Se é um tipo de cara que fala: Minha namorada não pode fazer isso. Então já aquele cara que fala: com quantos caras você já transou? Nossa, eu já corto na hora. Porque pra mim isso diz muito sobre a pessoa. Eu já falei pra vocês, né, que eu tive muitos amigos, homens e tal, e as conversas que os caras têm são absolutamente nojentas. Esse negócio de tirar foto da menina dormindo, mandar em grupo, falar como foi, mas assim, de um jeito como se a mulher fosse um objeto, esse tipo de coisa é desprezível. Não, então eu me afastei de várias pessoas e é justamente por isso. Já não cabe mais, já não tem mais espaço na sociedade pra isso. Você escutando agora, principalmente se você for homem, provavelmente você não vai entender. Provavelmente você vai falar que é o quê? Feminista. Mas pense o dia que você tiver uma filha e sair aí na boca do povo que ela transou com um carinha, que isso nem aconteceu. Ou qualquer outra coisa acontecer com ela. E é aquilo, não é porque você vai ter filha, não é porque você tem mãe, é porque você tem irmã, é porque todas as pessoas merecem respeito. Por isso que eu falo no meu vídeo aqui é: pais, se vocês tiverem um filho, eduquem ele pra tratar mulheres bem, pra tratarem mulheres do jeito certo. Não pra você esperar ele fazer 14, 15 anos e levar ele num puteiro, pra ele perder a virgindade logo. Ficar mostrando filme pornô pra ele. Isso aí não é atitude de pai. Quando a criança nasce, ficar mostrando o pinto dele pros outros pra falar que é grandão. É doentio isso, gente. Mas na nossa sociedade é normal, já vi muita gente fazendo isso. E o povo fala com orgulho as coisas. E eu vejo isso como ridículo e problemático. Porque a minha vida inteira eu vi moleques de 13, 14, 15 anos, até hoje em dia eu vejo, tendo falas extremamente machistas. Sendo muito machistas. Na escola, criança. Por quê? Porque aprende dentro de casa, porque vê isso na TV. Leva isso pra escola. Então eduquem seus filhos pra serem respeitosos. Pra serem homens mesmo, não pra ser um embuste. Anos depois, gente, lembra aquele meu namoradinho da época dos 16 anos que a gente não fez nada? Olha como as coisas são. Se a gente for pensar: e se eu perdesse a virgindade com o cara que eu gosto? Quando eu tinha 16 anos, eu gostava dele. Ele era bonzinho na época, depois ele virou embuste. O que ele fez? Depois de velho já, depois de ter namorado outra menina, ele encontrou um amigo meu tipo de infância, numa balada, chegou nesse meu amigo, bêbado, e falou pro meu amigo: olha o cara que comia minha mina quando eu namorava ela. Se referindo a mim. Sendo que ele sabia que eu era virgem na época, sendo que eu não transei com ele, e ele, pra ser amiguinho, ou dar de bonzão, puxar um papo, ou sei lá se ele queria briga, com esse meu amigo, que nem era amigo dele, ele chegou na balada gritando isso. Meu amigo veio me contar e meu sangue subiu. Eu não tinha mais esse menino em redes sociais nem nada, tipo, foi até meio que recente, uns anos atrás, mas recente. E mandei um textão pra ele, eu falei: filho, a próxima vez que você quiser puxar papo com os outros na balada, você dobra a língua pra falar de mim, que merda é essa? Tipo, depois de velho fazer um negócio desse, foi nesse momento que eu dei graças a Deus por não ter perdido minha virgindade com ele, por sinal, que era um cara que eu gostava na época. Aí que eu percebi que o meu plano foi maravilhoso, foi ótimo pra mim. Eu fiz a melhor decisão da minha vida, que hoje, com 28 anos, eu olho pra trás e falo: nossa, que orgulho dessa Camila adolescente. Porque graças a Deus nunca vai sair da boca de nenhum cara falando a verdade, né? Mentira, já saiu. Mas não vai sair falando a verdade da boca de nenhum cara que ele tirou a virgindade de Camila Faraya, né, gente? Não vai mesmo. E esse foi meu ato de revolução que deu certo, porque eu tinha sido injustiçada lá com os meus 14, 15 anos. O que eu quero falar pras meninas é: percam a virgindade com quem vocês quiserem, na hora que vocês quiserem. Não deixem a pressão das outras amigas, a pressão dos caras, não deixa nada. Quando você estiver preparada, você vai saber. Conversem também mais sobre isso, pesquisem, tem tanto vídeo aqui na internet, sabe? Eu acho que o principal é você conhecer seu corpo. Vou falar a verdade pra vocês, doeu, foi ruim, realmente foi tudo isso que me falaram, era. Mas a segunda vez é melhor. Esse papo é tabu e hoje eu me sinto completamente bem pra falar tudo que aconteceu e pelo menos a verdade saiu da minha boca agora, né? Não da boca de um cara escroto. Essa foi a minha história, gente. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam aí. E pelo amor de Deus, se me encontrar na rua, não vem puxar papo sobre isso, né? Senso. Galera, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MustShareBR. E agora a gente tem os membros aqui do canal em que a gente posta mais conteúdo pra vocês e pra manter um contato mais próximo também. Um beijo, é nóis, tchau.
Resumo da história, gente. Pra variar, isso aí aconteceu comigo no meu intercâmbio da Geórgia. Tudo aconteceu comigo no meu intercâmbio da Geórgia. Foi com um mexicano, num motel de beira de estrada, em Washington, D.C., com uma testemunha bêbada no banheiro, brasileiro. E enquanto eu era apaixonada por outro boy, e depois a produção, óbvio, colocou os dois juntos no mesmo rolê. Muito minha história isso, né? Tinha como ser diferente? Acho que não.